Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namah. Então, um assunto que a gente tem conversado muito nesses dias é dessa história de reconhecer como lidar com os doidos que se envolvem com prática de meditação e prática de religião em geral, né? Não só meditação budista, como em geral. Isso tem a ver com entender o momento que a gente está vivendo, né? O momento da raça humana, até se pode dizer. Apesar de que não é um fenômeno recente. Mas eu acho que com toda essa tecnologia da informação, fica meio edênico toda essa história. Porque toda essa tecnologia ela realmente serve para reforçar e propagar o próprio ego, né? E a grande razão de todas essas formas confusas de espiritualidade tem a ver com o ego das pessoas. Então, não há nada que um ego queira mais do que ser o grande mestre, grande iluminado. Principalmente quando você consegue ganhar muito dinheiro fazendo isso. Fama, reputação, conforto, poder. Então já é um assunto antigo. Como as pessoas acabam sendo, eu diria, enganadas por si mesmas, né? Enganadas por si mesmas e acabam enganando as outras pessoas também, acaba arrastando as pessoas juntos naquela ego trip. E a gente vai sendo arrastado pro abismo, né? A gente segue um ensinamento pensando que aquilo vai levar nós para a liberdade, na verdade leva para um beco sem saída, leva para um abismo, para um paredão, o pântano, né? Outra também ele usava esse símile, né? Ele comparava com uma pessoa um caçador que ele quer pegar os veados. Então ele faz uma armadilha para que os veados saiam do caminho para fora da floresta e pegam um caminho que cai no pântano. E quando eles entram no pântano, eles não conseguem se movimentar rapidamente, então ele consegue matar todos. E o Buda, então, ele se compara com uma pessoa que tira aquele desvio, remove as coisas que foram postas para confundir, né, o grupo e mostrar o caminho da liberdade, né, o caminho para sair daquela situação. Mas no dia de hoje, né, quando a gente está nessa situação tão confusa de tanta gente ensinando tanta coisa que eu me pergunto, tem mais professor do que aluno nesse mundo. Incrível. A quantidade de gente que está disposta a ensinar, mas quanta pouca gente está disposta a aprender. É incrível. Então é uma época importante a gente ter a atitude de ensinar a si mesmo, de ser seu próprio professor. Porque é difícil reconhecer, né, quem é que está ensinando correto, quem é que está ensinando errado. A gente não tem menor parâmetro, né? É uma das razões para toda essa confusão, na verdade, é a burrice dos alunos também. Não é só a maldade dos professores, né? Também tem muito a ver com a burrice dos alunos. Então imagina, você tem um computador, né? Uma pessoa que nunca viu computador na vida. Aí eu pego e digo para ela, faz o seguinte, bota um bombril em cima do computador e ele vai ficar mais rápido. A pessoa faz, ela não conhece, ela não sabe como é que é, então ela faz aquilo. A mesma coisa no diz respeito à prática espiritual. As pessoas começam com cada ideia furada e as pessoas vão atrás. Então, todo vem de cristal, vem de reza, vem de vela, vem de isso, vem de aquilo, vem de dízimo, vem de o que mais, não sei mais que vão vender nesse mundo. E as pessoas compram, porque elas não entendem. Se a pessoa entender o que é o assunto, né?
qual é o real assunto, você pode pular no pessoal, pode dar cambalhota, tentar convencer de qualquer forma que seja, que se ela comprar isso, se ela comprar aquilo, ela vai estar iluminada. A pessoa não acredita. A pessoa não desvia, não bobeia, não balança. A pessoa que enxergou o caminho, ela não tem mais como ser enganada. Então é importante estudar o assunto, né? O assunto é a nossa mente, nossa própria mente, nosso próprio coração. Esse é o assunto. Se vocês querem entender como é que faz para melhorar, para que esse coração se purifique, para que a mente se purifique, para que a mente se eleve, para que a mente transcenda, para que a mente, o que quer que seja, você tem que estudar essa mente. E aonde que você vai estudar essa mente? No livro? Na televisão? Na internet? No blog de internet você vai estudar a mente? Tem que estudar em si mesmo. E o ponto mais básico e chave para estudar a si mesmo é olhar, prestar atenção. E a condição para a gente poder prestar atenção número 1, qual é o obstáculo? Estudar quais são os obstáculos que evitam que a gente preste atenção. O que é que a gente impede a gente de prestar atenção? Um dos mais óbvios são os nossos desejos. E o desejo vem do nosso vício em prazer. Então, por exemplo, se você é muito viciado em prazer, né, você tem que constantemente e alimentando a sua mente com uma forma de fantasia, por exemplo. Não dá nem para esperar numa fila de ônibus, não dá nem para sentar em silêncio, né? Você tem aquele vício constante em prazer. Então a pessoa tem que estar sempre mastigando aquele chiclete na cabeça, aquela fantasia, aquele sonho de grandeza, de fama, de beleza, de dinheiro e poder, aquela história toda. Então treinar a si mesmo a ganhar independência disso, mesmo que você não consiga, e também não é necessário erradicar completamente qualquer forma na vida de prazer, não é esse o X da questão. Mas o X da questão é conseguir se desvencilhar o suficiente para pelo menos prestar atenção em si mesmo. Esse é o passo inicial. Suster o olhar sobre si mesmo. Então, por exemplo, você está obcecado com computadores, com iPad, iPhone, aquilo, sei lá o que mais que são, pra cá, pra lá. E aí, quando você entra em meditação, né, você não consegue largar esse assunto. Você está obcecado com automóveis, com música, mesmo a música, né? Você tem esse vício você precisa sempre desse prazer, desse chiclete, né, dando açúcar ali pra sua. Então, a gente não consegue fazer. Então estuda esse assunto, né? Como em budismo se chama Nekama para mim. Como abrir mão desses prazeres sensuais, né? De que forma se faz isso? Qual é a técnica? Qual é a atitude? Qual é o processo? Estude isso. Isso não é para seguir ordens de ninguém. Isso é uma coisa que estuda. Porque se você tentar fazer isso só seguindo ordens, vira aquele esquema de repressão que a gente já conhece há tantos séculos no mundo ocidental, né? E já sabe qual é o resultado furado que vem disso. Então vamos mudar de atitude um pouco. Agora a tarefa é nossa. Então, a gente tem que estudar mesmo o assunto. Como é que eu faço para me desvencilhar de um apego a um prazer sensual, que qualquer que seja, não importa, porque o processo é o mesmo. Então, por exemplo, escolhe uma coisa na sua vida. Escolhe uma coisa que você gosta muito. Por exemplo, sei lá, beber café. Acha alguma coisa, né? Acha alguma coisa que você gosta de fazer, que você está... Ok, isso aqui vai ser difícil, mas eu consigo fazer. Vai ser difícil, mas se for fácil, não faça. Não tem graça. Acha alguma coisa que é difícil, né? Alguma coisa que você realmente gosta. E, de novo, não é o X da questão beber ou não café. O X da questão é o processo, aprender. Se você aprender mesmo, você pode voltar a beber café, não tem problema, mas pelo menos aprenda. Como é que é? Quais são as dificuldades? Eu parei de fumar, mas antigamente eu fumava, né? Eu achei que
Foi muito, muito útil, ao ponto de eu achar que valeu a pena começar a fumar só para poder parar depois. Foi muito útil mesmo, assim, foi uma das coisas que me deu um grande boost, né? Uma grande... não sei como é que fala em português. Uma energia, assim, na minha prática, né? Ter parado de fumar, ter aprendido quais foram as dificuldades em parar de fumar, qual foi o processo, né? O que é que ajudou, o que é que não ajudou, o que é que atrapalhou. Aprender tudo isso, ver a mente funcionando, ver a mente mentindo para a gente, né? Ver a mente tentando enganar a gente, pilantra, então você está me enganando. Você aprende, né? Então essa é a primeira dica, né? Então, estude esse assunto. Sabendo, bom, quem for inteligente, como eu disse, só esse processo de realizar isso, você vai aprender muitas coisas. E quem for inteligente já vai enxergar ali o propósito do que está sendo feito. Quem tem valores, por exemplo, verdade, né, o que é correto, o que é errado, isso para a maioria dessas pessoas já vai ser o suficiente, porque ela vai enxergar, como eu disse, uma grande parte de si é uma coisa falsa, é mentira, é um processo enganoso, a gente está mentindo para si mesmo, em várias coisas. Mas mesmo aqueles que ainda não, mesmo fazendo isso e enxergando esse processo, ainda assim não cai a ficha, estude o assunto, o que ocorre quando você se desvincula desses prazeres sensuais. Você sofre mesmo, é triste, doloroso, ou o que acontece, né? Experimente, por exemplo, a gente vai para retiro. Como é que é no retiro, né? Você fala, pegar alguém na rua, né, e pedir para ele fazer um retiro, explicar o que é retiro. E aí, tá afim? Não, tá maluco? Nunca que eu vou fazer isso. Isso deve ser horrível. É terrível. Mas quem já participou de retiro, a gente fez o retiro agora no carnaval e tem várias mensagens das pessoas, né? Agradecendo o silêncio, por exemplo. A pessoa não imaginava o prazer que era, né? Poder abrir mão de todo esse barulho, toda essa bagunça, só o silêncio. Então, várias pessoas, né? Não foi só uma ou duas, não, foram várias, né? Porque as pessoas também escreviam bilhetes, e às vezes conversavam comigo em particular, né? Então, esse tipo de coisa as pessoas não adivinham. Ninguém no mundo de hoje, ninguém adivinha que isso existe, né? Já a nossa cultura, a nossa sociedade já foi numa vertente completamente diferente, completamente furada. As pessoas não têm nem ideia do que é, como é que funciona, quais são as possibilidades de um ser humano, né? A entidade ser humano hoje em dia é uma caricatura do que deveria ser, né? Uma piada de mau gosto, assim, que as pessoas entendem o que é o ser humano, é triste de ver. Então, às vezes também, nem que seja só por curiosidade, faça e veja, né? Porque não tem como eu ficar dizendo todas as coisas, todas as possibilidades, né? Depende de cada pessoa também. Então, é algo para ser feito, né? Experienciado por si mesmo. Outra coisa que impede a gente de manter a mente focada, a mente atenta, observando a si mesmo, estudando a si mesmo, são nossas aversões. E aí a coisa começa a ficar mais traiçoeira aqui. Porque você vai ver, quem tentar fazer, quem tiver tempo de estudar e pesquisar o assunto, vai perceber que uma grande razão pela qual a gente não consegue prestar atenção em si mesmo é porque existe aversão ali. A gente não quer olhar. Tem algo incomodando ali dentro. Mas, felizmente, o que está incomodando não é tão ruim quanto vocês pensam. Assim, é apenas um hábito mental. É uma sensação muito sutil ali. Tem pessoas que têm realmente memórias horríveis. Memórias de culpa e todo tipo de coisa. Aí também você tem que saber usar inteligência, saber refletir, saber perdoar a si mesmo. Mas isso eu acho que não precisa chegar eu acho que qualquer livro de autoajuda ensina essas coisas. Eu tive curiosidade de ligar o rádio e ver o que o povo no Rio de Janeiro ouve. Só ouve igreja, só tem igreja, incrível. E até na rádio eles ensinam essas coisas, né? Perdoar a si mesmo, tal, deixar estar, deixar passar, relaxar, tudo mais. Até a igreja ensina isso. Então não tem. Eu vou pular essa parte, deixar vocês se virarem sozinhos com esse assunto. Mas eu vou quero comentar uma coisa sutil que é. A gente em geral vai ter uma certa aversão com relação até ao próprio corpo, né?
a questão da respiração, a questão de como a gente se relaciona com o nosso corpo, se você estudar com cuidado e olhar com cuidado, você vai ver que tem aversão ali também, tem uma sensação de desconforto. E uma das causas desse pensamento frenético é não fazer contato com essa sensação. Então, quando a gente senta em meditação, procure principalmente estudar a respiração, né? Preste atenção mesmo, veja como é que... veja se não há aversão ali, né? A sua mente não consegue olhar para aquilo, tem uma sensação de aversão, né? Ou outra parte do corpo, né? Não é certo em que local... Mas tem sempre alguma coisa, né? Tem uma sensação no corpo, né? Uma vez quando você respira, ou quando você... sei lá, às vezes é uma coisa constante até, às vezes, uma coisa bem sutil, até, bem fraquinho, né? Mas que o hábito de fugir o tempo inteiro. Então estude um pouco esse assunto também, estude e vê se não... Eu falo isso sempre para as pessoas, né? Mas essa é uma fala que na verdade é mais profunda do que as pessoas imaginam. Parece piada, mas as pessoas só ouvem superficialmente e tem um lado engraçado. Mas aí quem pesquisar esse assunto vai ver que eu estou falando um pouco mais sério do que parece, né? Mas eu falo para as pessoas sempre assim, né? Vocês têm que se aguentar. Se vocês não se aguentam, quem é que vai aguentar vocês? Você tem que saber suportar a sua própria existência. E pesquise um pouco mais o que é que eu quero dizer com isso, porque tem mais aí do que vocês pensam. Pesquise isso, né? Tem que sentar em meditação mesmo e pesquisar. Investigar o corpo, ver as suas sensações, como é que você reage, né? É um hábito arraigado, então é difícil de perceber, porque é como um som, né? Você ouve um barulho o tempo inteiro, a sua percepção fica nula, né? Ela perde a capacidade de perceber aquele som, um cheiro, por exemplo. Um cheiro que você experiencia o tempo inteiro, você perde a capacidade de perceber. Então esse tipo de coisa também tem a ver com isso. Simplesmente cai da nossa percepção comum. E a gente só simplesmente vai andando para frente desse jeito sem perceber o que está acontecendo, né? Então isso afeta a nossa postura, afeta a nossa respiração e afeta a nossa capacidade de enxergar a si mesmo. É mais sério do que vocês pensam, na verdade. Mas é fácil de fazer, né? E não é muito... É só uma questão de hábito mesmo, ter disciplina, ter força de vontade, mas não é terrível, não é uma dor muito terrível, não. É uma dor bem sutil, né? Mas o edifício é conseguir pegar, né? Pegar e depois criar o hábito de não se deixar agredir por isso. Não se agredir com essas coisas, né? Como disse, aprender a suportar a si mesmo, né? Mas essa é mais uma dica. E é óbvio também a aversão no sentido, né? Você está sempre com raiva de alguém, está sempre reclamando, resmungando, também isso é outro obstáculo, é óbvio. Mas isso eu acho que vocês conseguem entender sozinhos, não vou comentar esse assunto. Agora outro problema, preguiça. Preguiça, porque como eu disse, é um estudo. E é um estudo que a gente tem que fazer sozinhos. Não tem ninguém que vai ficar vigiando a gente. Mesmo que a gente vá no retiro, não tem como o mestre ficar sabendo o que é que a gente está pensando. Não tem como dar bronca na gente, se a gente está pensando se está realmente fazendo estudo ou não, ou está assistindo televisão. Hoje em dia não assiste mais televisão, está browseando na internet do cérebro e das fantasias, né? A gente não tem como saber, então a gente não tem como nem dar bronca, a gente não tem como saber o que está acontecendo. Então o estudo a gente está sozinho nesse estudo, né? Um estudo que a gente está sozinho. Então, criar independência, aprender a crescer, aprender a ser gente grande, cuidar de si mesmo, aprender a ter disciplina, aprender a ter... Aí até vem um pouco a questão de ter princípios, sabe? Às vezes também tem um pouco de teimosia, um pouco de princípios, falar, eu mereço mais do que isso não é digno de mim, eu vou fazer algo melhor do que isso comigo mesmo. Ter a ideia assim, de algo a ser feito, esse algo é importante e eu vou fazer. Não vou largar o osso, não vou deixar passar. Não importa o que as outras pessoas dizem, não importa o que a sociedade diz, não importa qual é a dificuldade. Que nem a Janchar falava, as pessoas, eu não tenho tempo de praticar. Meu amigo, você tem tempo para respirar?
Se você tem tempo para respirar, você tem que ter tempo para praticar, porque é tão importante quanto. As pessoas às vezes pegam esse símile com a questão do zen e tal, você está respirando, então você já está meditando. Mas se você pegar a gravação mesmo, ver como é que a conversa desenrola, na verdade está querendo dizer o seguinte: é algo que é tão vital quanto respirar. Se você consegue achar tempo para respirar, você tem que achar tempo para praticar a meditação, para estudar esse assunto. É vital. Prioridade número 0. Para quem entendeu qual é a situação, quem entendeu o perigo. Como uma pessoa, um cego andando numa corda bamba, assim, ele não enxerga qual é o perigo. Se a pessoa conseguir dar uma espiadinha ali pela venda e olhou para baixo, agora é melhor tomar cuidado. É um assunto sério, é um assunto para ser estudado. A situação da gente não é uma situação de conforto. A gente não tem o luxo da negligência. Esse é um luxo que nós não temos. E para entender por que isso, vocês vão ter que estudar a mente de vocês. É algo que eu não quero nem falar, porque eu acho que as pessoas não têm como ouvir. Apesar de que eu falei no retiro um pouquinho, algumas pessoas até elogiaram. Eu não sei quem foi que... Deve ter muita gente que não gostou de ouvir, mas algumas pessoas... Achei que todo mundo ia reclamar. Ninguém fugiu do retiro, ninguém me xingou. Algumas pessoas até elogiaram, então... Não sei. Mas de qualquer forma, esse é o dever de vocês, é o dever da gente estudar sozinho e entender o que está acontecendo. Mas a questão da preguiça é importante, né? Treinar a ter disciplina, treinar a ter força de vontade, treinar a saber vencer dificuldades, saber vencer desafios sem desistir. Então as pessoas vêm perguntar negócio de quer virar monge, eu nem respondo mais, porque as pessoas não conseguem terminar um curso de faculdade, as pessoas não conseguem terminar um curso de inglês, as pessoas não conseguem começar um curso de karatê e não chega nem na faixa amarela. Então não tem nem ânimo de falar para as pessoas. Eu acho que quem tem mesmo, quem é capaz de fazer mesmo, não vai vir me perguntar, as pessoas vão e fazem, né? Não precisa perguntar, você acha que eu devo virar monge ou não? Se você me perguntando, então nem vá. Se você tem o que é necessário para virar monge, você não tem que perguntar para mim. Você vai e faz, né? A pessoa tem certeza, né? A pessoa já entendeu o assunto. Você está perguntando é um mau sinal. Então, é uma coisa que nós estamos deficientes hoje em dia, né? A capacidade de persistir, a capacidade de suster algo, começar algo e terminar aquilo, suster, não desistir, não se deixar não deixar as dificuldades nos afugentarem, né? Isso é uma técnica até, tem uma forma de fazer isso, né? Você aprende, né? Então, eu sempre sugiro para as pessoas fazerem coisas difíceis na vida delas, né? Se a sua vida já está difícil, então ótimo. Não precisa ir em lugar nenhum, já tá no local correto. Agora, se não está difícil, então vai procurar algo difícil para fazer. Vai aprender karatê, vai aprender, sei lá, acorda às 4 da manhã e vai correr. Acha algo difícil, assim, algo que você vê que, isso aqui vai ser difícil. Mas eu consigo. Eu talvez não consiga, mas melhor ainda. Se você está na dúvida se você vai conseguir ou não, ainda é melhor. Tem que ser bem no limite mesmo, assim. E aí vai, faça e não desista e consiga. Não volte para casa sem ter conseguido. E as pessoas às vezes têm essas fantasias, né? Esse negócio do mestre e tal, do guru. E elas se imaginam, ele vai me dar uns conselhos, vai falar umas coisas lindas, e eu vou praticar meditação, vai ser tudo tão bonito. Mas honestamente falando, pelo menos no meu caso, assim, eu não posso dizer que a imensa gratidão que eu tenho para o meu professor por ele não ter me ensinado nada. Ele só me dá bronca e só... E aquela... como é que chama isso? A atitude geral que ele espera de você é que ele não me traga problemas, me traga soluções. Quando você resolver o problema, vem e conversa comigo, eu te falo o que fazer em seguida. Mas enquanto você não resolver o problema, não vem aqui. Então, volte lá e resolva. Quando você resolver, pode vir aqui conversar comigo. Então, é uma situação difícil, né? Você tem aquele negócio, bom, agora vai ter que dar um jeito, né? Mas aí você aprende a fazer as coisas, você aprende a ser independente, aprende a ter força de vontade.
E aprende a ter fé em si mesmo. Acho que uma das coisas que eu mais agradeço é justamente isso, a gente ter aprender a ter confiança em si mesmo. Né? Não ficar dependendo dos outros, de professor, me dá uma dica, me dá uma luz, me dá alguma coisa. Aí dá um tapão, vai trabalhar, vai chorar, vai trabalhar. Não, então, se a gente vai ser aluno de si mesmo, então, e essa é uma qualidade vital. Então, você ter independência, eu chamaria isso de maturidade. De maturidade, saber cuidar de si mesmo, saber cuidar da própria prática, saber cuidar das suas depressões, das suas faltas de ânimos, saber cuidar dos seus excessos de alegrias, porque é outra grande armadilha. As pessoas têm um pouco de sucesso, aí se animam, e aí aquele sucesso desaparece, aí cai de novo na sarjeta. Então isso é tudo um estudo mesmo, isso é uma coisa que tem que passar por isso, tem que quebrar a cara várias vezes, olhar o ciclo da mente, como é que as coisas se desenvolvem. É algo que a gente desenvolve, não tem livro nenhum. Se tiver algum livro, está errado, porque o que está no livro diz respeito àquela pessoa que escreveu o livro, não é o seu assunto. Então, algo que você quer aprender mesmo, isso tem que fazer para valer mesmo. Então, quem não quer gastar dinheiro, pratique meditação. É difícil, cansativo, requer todas as suas qualidades possíveis, requer paciência, requer refinamento mental, requer teimosia, requer flexibilidade, requer desejo, requer aversão, requer um pouco de tudo. Assim, meditação é um exercício que requer de tudo, todas as qualidades que você tem que trazer à tona. Então, um dos exercícios mais fortes, espirituais, assim, é um dos exercícios mais potentes. Mas é também um exercício difícil de se fazer. Então, quem quiser, eu recomendo tentar complementar a prática de meditação com alguma outra atividade. Alguma coisa que, por exemplo, você observou que você está defeituoso em alguma área, sei lá, paciência, você não tem paciência. Acha alguma coisa que requer paciência para fazer. Sei lá o que. Inventa sozinho. Você tem problema de preguiça, então eu falei, acha uma maneira de vencer essa preguiça. Acorda às 4 da manhã, vai correr, arruma alguma coisa. Você tem problema de raiva, você tem problema de, sei lá, qualquer coisa que seja. Você tem que olhar a si mesmo e conhecer a si mesmo. E aí você pode procurar formas, né, de complementar a prática de meditação. Não precisa gastar dinheiro. Se vocês tiverem criatividade, vocês encontram formas no dia a dia mesmo da gente. A gente acha várias oportunidades, é só a gente ter criatividade para prestar atenção. E no mínimo, a prática de meditação em si já é uma grande forma de exercício. E aí, então, são os obstáculos, né, para prestar atenção. E aí vem a parte de criar o hábito mesmo, de ficar olhando, sabe? Esse hábito tem um aspecto de, como eu disse, saber guiar a mente, tem uma certa forma de fazer isso, né? Tem a ver aí com saber aplicar a energia ali que você vai botar, você se esforçar demais como se fosse um telescópio. Né? Então, como é que você segura o telescópio para poder enxergar uma estrela e tal? Se você tem que botar muita força, sua mão vai tremer, né? Experimenta agarrar uma coisa com muita força mesmo, a mão treme, não fica firme, e você não consegue suster aquilo por muito tempo. Porque cansa. Agora, se você botar só energia, só o suficiente, né? só para segurar, só o suficiente para suster aquele objeto, então a mão fica estável, não cansa tanto, você consegue suster por mais tempo, e você vai pegando hábito, né? Você fica mais hábil em fazer aquilo.
Então aí tem um estudo mesmo de como focar a mente, como olhar para si mesmo, principalmente se estiver olhando essas partes mais sutis de si mesmo, né? Uma coisa que tem uma certa técnica, assim, né? Você pega o jeito mesmo. É difícil de expressar essa técnica, é uma coisa que você tem que pesquisar sozinho. Mas além disso, tem mais uma coisa, mas eu esqueci o que é. Ah, sim. Tem a questão também do propósito. Aí entra um assunto que se chama Samadhi. Você pode traduzir como visão correta, ou uma forma mais grosseira, assim, ponto de vista correto. De que forma você enxerga o mundo, de que forma você enxerga as coisas, qual é a sua opinião sobre o que acontece, como é, sobre o que não é, o que tem valor, o que não tem valor, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, né? Então, um estudo. Então, vale a pena estudar um pouco sutras, assim, dar uma olhada, né? O que é que o Buda sugeriu como Samadhi, né? O que é aquele right view, né? Visão correta. E procurar... Porque o problema é o seguinte: para você prestar atenção em algo, você tem que ter interesse naquilo. Para você ter interesse em algo, você tem que ter uma boa razão, né? Você tem que enxergar o valor ou enxergar o perigo. Então, se você está sendo... Tem um cachorro muito feroz vindo em sua direção, né? Você enxerga o perigo, você tem muito interesse em olhar ele e ver o que ele está fazendo. Sua mente naturalmente vai ficar muito interessada, preocupada em olhar aquilo, né? E observar o que está acontecendo. Ou se você quiser um approach mais positivo, né? Você é mãe de uma criança, então você tem interesse em ver, cuidar do filho, prestar atenção no que é que está acontecendo, o que é que ele está fazendo, né? Como é que está acontecendo as coisas, e observar e acompanhar. Então existem várias formas de criar esse interesse, né? Então, por exemplo, muita gente gosta de pegar pelo aspecto da compaixão, da amizade e tal, você enxergar o fato de que não há nada nesse mundo, que não há maior fonte de bondade nesse mundo do que nós mesmos. Você pode querer dar isso de presente para as pessoas, né? Uma boa pessoa, dar uma boa pessoa sábia de presente para os seus amigos, para a sua família, para os seus filhos, né? Ou para o mundo como um todo. Em vez de dar um hospital, em vez de dar uma creche, né? Dá uma pessoa de bom coração, uma pessoa sábia. Está faltando mais do que hospital. Tem mais hospital do que gente boa nesse mundo. Ou então, se você quiser pegar pelo aspecto, por exemplo, se você tem um apreço pela verdade, né? Uma coisa que você... É uma ideia que você te dá a sensação de valor, né? Verdade é algo valoroso, algo que vale a pena, né? E apreço pela verdade é uma outra opção. Desejo de transcender o sofrimento, né? Você está de saco cheio de sofrer, é uma outra opção. Curiosidade só para saber o que é. Curiosidade, tá valendo. Fé, tem gente que tem fé, né? O Buda é legal, o Buda é uma pessoa sábia, eu vou fazer o que ele mandou, ok? Fé, tá bom. Ou seja lá o que for que vocês inventarem, né? O importante é ter uma razão. Então, eu imagino que todos vocês devem ter alguma razão, senão vocês não estariam aqui, né? Então, às vezes, de vez em quando, pare e pense nessa razão, né? E reforce isso. Entendam que essa razão é um tesouro na vida de vocês, é algo precioso, né? Então, resguardem, cuidem bem dela, nutram essa razão. E expandam, pode criar outras razões também, não precisa ter uma razão única, né? Você pode ter várias combinações de razões para desenvolver isso. Então tem a ver com como você enxerga as coisas, os valores que você tem.
Então, de acordo com como você enxerga o assunto, né, você vai enxergar a importância disso e ser importante, vai haver energia para realizar essa prática, para trilhar esse caminho. Também fique atento às recompensas do caminho, né? Não, de vez em quando pare e olhe no passado, vê o que é que mudou, vê se você consegue enxergar os benefícios. Tá? Porque, como eu disse, tem várias coisas que as pessoas nem imaginam, né? As pessoas nem imaginam qual é o valor do silêncio, qual é o valor de ter poucos desejos, né? Onde é que está o valor disso? A pessoa tem, como é que chama poucos desejos? Frugality, como é que chama isso em português? Frugalidade. Então, qual é o valor da frugalidade? Se tem algum valor, vale alguma coisa? Traz alguma recompensa isso ou não? As pessoas nem sabem mais desse tipo de coisa. Né? Já caiu, já ninguém sabe disso. Humildade, né? Tem algum valor de humildade? Não, serve para alguma coisa? Não. Traz algum benefício humildade? Não, ninguém sabe, né? Ninguém entende mais disso. Então não dá para você conversar com isso com ninguém por aí, né? É difícil. Então você tem que criar mesmo uma independência, assim, tem que criar um espírito de independente e autonomia. Né? Se conseguir achar bons amigos que dê para conversar, que dê para servir de apoio, ótimo. Se não conseguir, então vai sozinho, mas tem que ir. Então é só isso que eu tenho para dizer. Por isso mesmo, boa sorte a vocês. Obrigado pela terem recebido aqui na STB todos esses dias. E boa sorte, não desistam. É isso. Quer fazer mais uma pergunta, alguma coisa? Se tiver, pode fazer. Se não tiver, vamos embora. Essa é minha? Vou fazer um comentário. Fica registrado para sempre a sensação, né, da gente ter estar dentro do mundo, conversando na nossa própria língua, né? Que então falando até que da língua social, na tradução da nossa língua, e sabe até que está faltando e ele tem a tradução, né? Eu acho que foi tudo assim muito natural, né? Tudo assim muito transparente, com muita clarividência. Parece que a gente não sabe cuidar de si mesmo. E isso também tem a ver mesmo, por exemplo, porque estudar o Dharma é estudar a natureza. Essa do bronco o dia inteiro, acho que o pessoal da Dharma deve estar saco cheio já. Só dou bronca esse negócio de livro, né? Essa mania de ler livro, de procurar Dharma em livro, né? É uma coisa que é natural, não precisa de toda essa bagunça. É só parar e prestar atenção, não é, tudo isso tem a ver com a natureza, tem a ver com o que já está ali, né? Não está escondido em doutrina nenhuma. Toda essa doutrina, às vezes, só engavetam mais bagunça do que realmente ajuda. Cria mais confusão onde não há confusão nenhuma. Né? Isso aqui é a tristeza. Se eu ver, não há confusão nenhuma, elas pegam e inventam um monte de livro para escrever e vira uma confusão total. Então, mas é isso mesmo, é uma coisa que vem da natureza, não tem complicação nenhuma. A única complicação que existe é aquela que a gente cria. Se não criou complicação, não há nenhuma. Então, durante o retiro que a gente fez em São Paulo, eu não proibido vir conversar comigo. Porque não quero saber dos seus problemas. Né? Você simplesmente jogue fora os seus problemas. Não vem para querer resolver problema, que eu não resolvo o problema de ninguém. Jogue fora os seus problemas e pronto, acabou ali o assunto. E aí ninguém veio mesmo. Veio só 2 ou 3 pessoas, assim. E um deles não tinha problema nenhum, era só conversa fiada mesmo. O outro tinha um problema mesmo, que ele precisava de um conselho. Tá? Problema pessoal até.
Mas você vê que as pessoas não tinham essa ansiedade toda de conversar. Nesse negócio de dar entrevista, eu não sou muito afim, não sou muito fã, não, né? Cria mais confusão do que, às vezes cria mais confusão do que resolve, né? Então, essa é a grande ilusão de que problemas é algo para se resolver. Eu acho que problema é algo para jogar fora, né? Não é para resolver. Se jogar fora e ele não foi embora, aí você, bom, agora não tem que resolver. Mas se jogar fora e ele foi embora, acabou ali o assunto, não tem nada demais. Então é isso mesmo, o negócio de Dharma tem a ver com natureza, então não tem por que complicar demais. A gente mantenha simples, mantenha vivo. Né? Tira o Dharma das prateleiras do como é que chama aquele? Como que você coloca aqueles doces que você bota no vidro? Como é que chama aquele negócio? A redoma ali. Não, tem um nome. Assim, conserva, aquelas conservas, né? Tira o Dharma da conserva e é um negócio vivo, não tem muita confusão, não. É só estudando mesmo, estuda a si mesmo. Dante, mas aí como fica a questão da gente estudar os sutras, ler os sutras nessa questão de não estudar muito e observar mais a natureza? Tem que estudar como uma forma de expandir o que você já tá aprendendo. Cuidado para não acumular muita informação e deixar isso virar, principalmente cuidado com vaidade, cuidado com arrogância. Às vezes as pessoas sabem muito e aí acham que sabe muito, aí a gente pensa que sabe. Estudar os sutras é importante porque é uma forma de guia, mas é também uma forma de... É o seguinte, como é que funciona? Vou explicar isso. Como é que funciona explicar algo a alguém? Como é que você explica algo para uma pessoa? Não tem como explicar algo para alguém se a pessoa está muito longe. Então, o conhecimento da pessoa está aqui, você querer explicar o que está aqui, não dá. Você conversa, é conversa de doido, ninguém entende nada. Você fala o que você quiser, a pessoa não entende. Mas se a pessoa está por aqui, você consegue explicar o que está aqui, já pertinho, né? Então é uma forma de dar um empurrão para a pessoa. Mas tem a ver com a pessoa que está ouvindo também, não é só a pessoa que explica. Esse sistema, esse fenômeno chamado aprender, transmitir um ensinamento, tem a ver com as duas pessoas, não é só o professor. A grande parte, a parte importante é o aluno. Talvez a parte chave seja o aluno, né? O professor é apenas um acessório. Então, estudar os sutras, ele é útil tanto como guia, mas também como serve como professor para a gente, mas como eu disse, o X da questão é o aluno. Então a gente tem que estudar de forma a expandir o que a gente já sabe. Então tem que ser útil. O que está estudando tem que ser útil de verdade, não é só uma teoria. Então se você estudou algo e não teve um reflexo no seu coração, passa batido, vai continuar estudando. E vai estudando e ver o que é que encontra um eco no seu coração, né? O que é que dá um eco, em inglês fala ring a bell, né? Mas vai expandir, né? Então é por isso que é importante ler várias vezes, ler várias rodadas, assim. Então você lê uma vez, volta de lado, vai praticar vale um longo período, aí volta, lê de novo, aí já mudou um pouco. O que você não viu antes, você vê, você enxerga que antes você não tinha enxergado. Tá? Eu leio assim uma vez por ano, de verdade, assim. Mas aí, então eu pratico bem, daí eu paro, leio, aí sempre, toda vez que eu leio, é sempre daquele uau, é sempre novo, é sempre fresco, é sempre incrível. Né? Por quê? Porque eu não fico me marretando com leitura o tempo inteiro. Você fica, é que nem o negócio da música, né? Você perde a capacidade de entender, de ouvir. Você fica se marretando com doutrina, com livro, com ideias o tempo inteiro. Aquelas ideias perdem força, perdem poder, perdem a capacidade de dar resultados. Então você tem que saber, é que nem que você comer. Você come só o suficiente, só o que é útil. Você come demais, você fica gordo. Então você estuda demais, você fica gordo na cabeça, né? Cabeção gorda, assim. Fica lerda, a pessoa fica lerda, fica difícil. Não tem agilidade mental, tem a ver com isso também. Não se sobrecarregar com informações. Isso só funciona para quem pratica. Se a pessoa não pratica, não tem, essa instrução não serve para nada. Assim. Só dá para fazer isso quem pratica. Ter essa atitude para com os ensinamentos, com os sutras, só existe para quem pratica. Então é importante praticar. Importantíssimo.
senhor falou dessa coisa dos livros e tal. Assim, para nós leigos, assim, a presença dos monges, seja à distância ou perto, é muito inspiradora, né? É como se, quando a gente tem contato com um monge, um amigo espiritual, assim, a nossa vontade, a nossa determinação, inspiração ficasse mais assim, nutrida, né? E não é que seja uma dependência, mas é uma coisa muito saborosa, muito boa, né? Que dá muita energia para nós. Eu lembro até que as palestras que o senhor dava online, a gente teve uma que o senhor abriu para perguntas, a minha mãe estava do meu lado e ela estava com câncer, muita dor. E aí eu lembro que a gente fez uma pergunta, o senhor fez um breve comentário, assim, que ajudou muito ela naquele momento. E aí eu fiquei pensando, assim, nessa urgência, né? O senhor falou um pouco disso, né? Da gente ver o perigo. E como os monges, por eles receberem ensinamentos e estarem numa prática mais profunda, talvez vocês vejam mais esse perigo do que a gente que está muito embrenhado ainda nos vínculos afetivos, nos prazeres sensoriais e no samsara. E aí eu fiquei curiosa, porque o senhor falou que no retiro o senhor falou bastante disso, do perigo, né? Não sei se foi esse o tópico que foi falado, mas eu ia perguntar se o senhor poderia falar só um pouquinho sobre esse perigo, essa urgência, de forma a gente relembrar isso, essa importância. Não sei se devo. Mas só alguns comentários sobre o que você disse. Por exemplo, a questão do... Eu entendo o que você disse, só que eu trocaria a palavra monge por praticantes assim que tenham mais não gosto dessa palavra também, mas digamos, praticantes mais avançados, entre aspas. O motivo pelo qual geralmente você diz monge assim, é porque teoricamente você está fazendo isso o dia inteiro, então você tem mais tempo, tem, como você disse também, o fato de você se desvincular de toda essa rede de vínculos emocionais e deveres para com um monte de gente e coisas a fazer e tudo mais, não só dá mais tempo para praticar, mas tem certas coisas que passam certas ideias passam a ser plausíveis. É uma coisa interessante que eu percebi quando eu virei monge, que quando eu li os sutras, a gente sempre filtrava, assim, eu nem me percebia fazendo isso. Mas eu li as coisas porque não, você tem uma vida dedicada a buscar prazeres sensuais e tudo mais. Tem uma vida que depende da raiva para poder se defender das demais pessoas. Depende ou como é que chama? Até o egoísmo, né? Tem uma vida que depende do egoísmo para conseguir as coisas. Aí quando você vira monge, você tá tipo, autorizado, não precisa mais sentir raiva de ninguém agora, está autorizado, né? Inclusive se você sentir raiva é ruim, né? E você já abriu mão de prazeres sensuais, está autorizado a não... Né? Você pode pensar de formas diferentes, que antes você não podia pensar. Então, de fato, isso é um grande auxílio, assim, né? Você mudar o estilo de vida é uma coisa que auxilia bastante. Então, 2 comentários. Agora, não sei o que eu posso dizer sobre isso, sobre a urgência. A sua escolha de virar monge talvez tenha tido a ver com isso, ou não, né? Do seu trajetória desses últimos anos de estudante, sei lá, para monge. Tem a ver. Mas eu acho que essa é uma questão meio que é muito pessoal. Eu não acho que, principalmente o budismo Theravada, não é para todo mundo. E não vejo problema nenhum nisso. Até a certo ponto, eu diria até que me orgulho disso. Se olhar como é que está todo mundo, você acha que o fato de que não é para todo mundo é um bom sinal. Se todo mundo enxergasse valor nisso, ia ter uma coisa errada aqui. Então, mas isso é um assunto muito pessoal de cada um. Tem certas coisas que deveriam ser óbvias, né? Aí você dá até a tentação de falar e de apontar para as pessoas. Mas se você parar e pensar por que deveria ser óbvio e não é? Porque as pessoas não querem ver.
né? E eu já tive experiência com isso no passado, de tentar apontar algo para a pessoa que ela não quer ver, ela reage com raiva contra você. Então eu já vi isso antes. E já vi isso até na casa de Dharma. Eu lembro uma mulher saiu xingando lá na casa de Dharma. Eu lembro, há muitos anos atrás. Ela queria fazer meditação porque ela queria fazer uma dieta, né? Aí você, não sei, que ela ficou com raiva. Ela falou para olhar o sofrimento. Ela queria meditar para escapar do sofrimento. Uma coisa, não lembro qual é a história, mas é uma história muito esquisita. Ela saiu com raiva mesmo, né? Xingou e tal. Então é difícil essa história. Não é muito útil às vezes você apontar para as pessoas aquilo que elas não querem ver, porque justamente é voluntário, elas não querem ver, é um ato voluntário delas não enxergar. É um negócio meio traiçoeiro, assim, é meio difícil. Mas tem certas coisas, certos temas básicos, né? Enxergar com honestidade o assunto da morte, enxergar com honestidade o assunto da velhice, da doença, né? Da morte. Então as coisas mudam, tudo muda, nada é permanente. Como nada nesse mundo realmente oferece satisfação plena, né? Está sempre quase lá, mas nunca realmente. Está um pouco mais à frente e nunca realmente chega. Refletir sobre esses assuntos, né? Pensar sobre isso, como tudo é impermanente. Ou mesmo só você buscar, investigar onde é que está esse tal de eu, que vive o tempo inteiro nutrindo, penteando, perfumando, dando diploma para o eu, dando como é que chama, status, cargos, diretor, presidente, toda essa coisa para o eu. E quem é esse tal de eu? Cadê ele, né? Qual é a cara dele? Como é que ele se veste? Quem ele é? De onde que ele vem? Para onde que ele vai? Estudar tudo isso. Mas é uma coisa que tem que estudar mesmo, cada um por si. É meio difícil se falar isso porque é uma auto-ilusão, uma desilusão, uma auto-ilusão. Tá? Mas é bom ter amigos para conversar sobre esse assunto também, né? É bom conversar sobre esse assunto. Se tiver amigos que têm interesses comuns, assim, é bom se sentar e bater um papo sobre isso. Tá? Mais alguma coisa? Eu queria só ratificar o que a Fabiana falou, assim, é importante, quer dizer, aqueles podcasts que o senhor participou, como é que foram? Eu vi poucos, acho que 2 ou 3 no máximo, e assim, pouco que eu vi lá e que eu participei, como foi bom aquele contato, né? Claro que a presença de vocês aqui, né? a sua presença, apesar de eu não ter participado do retiro, eu ouvindo o senhor falando, parece que eu estou ouvindo até, que é uma das referências minhas, que são os textos do Ajahn Chah. Então, ouvindo o senhor falando, eu me lembro, me ressoa muito que eu leio os livros do Ajahn Chah, né? Então, realmente eu queria só enfatizar que se você soubesse a importância da sua presença e do que o senhor está passando por gente. Encerrar então.